Nossa, mas eu vou te falar, reviver essa história minha é um negócio emocionante. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro. E a gente está muito feliz que nós estamos completando aí um ano de podcast. Evidentemente, isso é março de 26, né? Vai que estamos ouvindo, né? Mais pra frente. 30, quem sabe, né? Então a gente está muito feliz aí, né? Fazendo esse trabalho já há um bom tempo. E é um trabalho de construção de conhecimento, dividir experiências. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, né? Então, assim, a gente já trouxe grandes pessoas, né? Pessoas brilhantes com carreiras, com conhecimento, com histórias. E, inclusive, a gente tem episódios que falam muito sobre mentorias, né? E a gente teve o prazer de receber a nossa convidada Ellen Galante em outros episódios, né? E ela nos trouxe muitas técnicas e ferramentas para nos darmos a resistência que a vida precisa, para fazer a gente crescer como pessoa e como profissional. E hoje a gente vai trazer um convidado que vai talvez apresentar isso, mostrar isso realmente de forma vivida, e vai ser um episódio extraordinário. Eu, como sempre, passo a palavra para o Henrico apresentar o nosso convidado. Boa. Bom, ele esqueceu de falar bem-vindos ao podcast. Eu falei. Falou? Oxe. Acho que não. Bom, galera, hoje a gente vai conversar com um cara que é um grande amigo meu. A gente está há mais de 10 anos fazendo coisas juntos e o que a gente faz junto, basicamente, é pedalar. Né? Então, ele é um ícone do ciclismo aqui urbano de São Paulo, uma pessoa muito querida, muito respeitada, e pela empatia, pelo nosso relacionamento, eu descobri coisas bastante interessantes sobre ele, e coisas que têm a ver com o desenvolvimento profissional. Então, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de autoconhecimento, soft skills, relacionamentos interpessoais, esse cara é uma história viva de como a gente pode se transformar e fazer as coisas acontecerem. Então, sem mais delongas, muito bem-vindo, Coit. É muito legal você estar aqui com a gente. Isso aí. Legal. Muito bem-vindo. Normalmente a gente começa, Coit, começando pelo início, né? Então, normalmente eu inicio os episódios perguntando um pouquinho da história do nosso convidado e tudo mais. Mas eu queria fazer um adendo nesse momento, né? O Coit tem um blog, chama Cabeça Branca. Blog do Cabeça Branca. Blog do Cabeça Branca. E é um blog muito legal, onde tu divide tuas histórias, experiências. Então eu convido todo mundo a acessar. O link vai estar aqui nesse episódio, né, na descrição do episódio. E eu queria te perguntar um pouquinho da tua história. Onde é que começou lá na infância, nas raízes? Como é que era o Coit daquela época? Como é que foi toda a tua transformação de vida? Para a gente dividir aí para os nossos engenheiros e arquitetos e construtores da nossa área. E ciclistas, porque a galera vai saber. Ciclistas. Não, eu tô me incluindo. Não sou tão assíduo que nem vocês, mas também já pedalei um pouquinho. Vamos lá, fica à vontade para contar um pouco da tua história. Para mim é uma honra poder estar aqui. Como eu já comentei, eu sou de uma era pré-analógica, eu tenho muita dificuldade de entender as técnicas modernas hoje, tudo digitalizado. Então, eu tenho muita dificuldade, mas... Mentira, que esse cara detona no Strava, né? Ele mostrou o Strava para nós no almoço, eu fiquei impressionado, sem dúvida. Mas o Strava é um aplicativo só, eu não entendo nada assim. Tá vendo, galera? É isso mesmo. Então, mas como eu estava falando, é uma honra estar aqui com esse bate-papo nosso aqui e poder, talvez, não sei, eu ainda não consigo absorver essa questão bem, mas essa possibilidade minha de poder expor algumas coisas da minha vida que eventualmente poderá servir para algumas pessoas aí. Tenho certeza que servirá. Vai ser uma fonte de inspiração, né? Então, na minha infância, eu lembro desde meus 4 anos, mas a lembrança mesmo começa a partir dos 7, 8 anos, quando eu comecei a me conhecer melhor. Na verdade, eu nem sabia falar português.
Olha só. Eu comecei a ir na escola aos 6 anos sem falar uma palavra sequer em português. Só japonês. Caramba. Por quê? Porque minha família tinha vindo em 1932 do Japão. Eu fui o primeiro a nascer em 39 e era uma comunidade só de japoneses e eventualmente alguns brasileiros que trabalhavam na roça falavam japonês também. Então Sim, que maravilha. eu não tinha como aprender a falar em português. Então foi uma experiência difícil. Imagina. Ainda mais na época de guerra, em que era muito proibido, era proibido falar língua estrangeira, japonês. Então teve tio que foi levado para a cadeia porque ele foi pego falando em japonês na rua, lá em Pompeia. Nossa. Então não se falava. Bom, e eu fui criado pelos meus avós, não foi pelos meus pais. Isso é uma outra história assim que não dá, vou deixar para uma. Vai ficar para um outro episódio. Para quem lê o blog tem um pouco, né? Então, eu comecei a perceber que eu era diferente da maioria dos garotos da minha idade. Por quê? Porque meu avô era muito rígido, ele era industrial muito grande, muito conhecido lá no Japão, e a maioria das famílias que vieram como imigrantes eram tudo famílias pobres, que estavam até passando fome na época no Japão. Então, meu avô não se dava bem com nenhum japonês da época que a gente morava junto. Então, como criança, eu era segregado, porque as famílias não deixavam vir na minha casa brincar comigo como criança, porque não gostava do meu avô. Claro. E eu fui, isso tem cria uma diferenciação entre outras crianças. Então, aquele neto daquele velho rabugento, assim, né? Desse Sim. tipo assim. Então, isso teve uma influência muito forte para mim criar não sei como dizer, Uma personalidade mais reclusa. muito ruim, né? Porque eu não podia brincar com outras crianças, eu tinha que ir na outra família para brincar com outras crianças, porque em casa não vinha. Então, é um pequeno detalhe, mas que faz muita diferença para uma criança estar na família de outra casa de uma família. Garoto, vem aqui que tem lanche aqui, vamos tomar lanche. Não me chamaram. Segregado. Sim. Isso aí tinha um peso muito... Muito grande. Né? Então, essas coisas foram formando na minha cabeça um tipo de, sei lá, de mais... como é que fala? Emocionalmente negativo, né? Então, eu comecei a entender isso mais tarde, porque na época eu não conseguia... Na época era o que era, né? Exato. E eu fui crescendo com esse tipo de ambiente e fazendo com que eu tivesse um pensamento, bom, deixa para lá, um dia vocês vão me ver, Sim. um dia vocês vão me conhecer, né? É um tipo de, um dia eu vou me vingar, sei lá, alguma coisa assim, né? Bom, então eu fui crescendo dessa forma e foi criando um ambiente dentro da minha cabeça, assim, bem isolado, não sei, né? Não sei como explicar bem. Mas o meu avô, para mim, eu era neto, então ele me tratava bem, nada de exagero. Mas em casa não se podia falar em português. E lá, numa cidade chamada Parapuã, onde minha família abriu um negócio lá, não tinha muito japonês, era mais brasileiros. E eu comecei a conhecer melhor como é a diferença entre cultura japonesa e cultura brasileira. Eu fui mais levado à cultura brasileira, que era muito mais livre, muito mais à vontade. E então comecei a questionar a educação da família em casa. Sim. E eu tinha meus tios que, como meu avô passou a ser meu pai no registro, oficialmente, meu tio passou a ser meus irmãos. Sim.
E lá tinha irmão, tio, no caso ainda, que era muito rígido também. Uhum. Então eu comecei a questionar esse Essa ambiente. rigidez toda, né? É. E quando eu comecei a conhecer bicicleta, eu tinha uma tendência muito forte para a mecânica. Então, intuitivamente, eu comecei a me interessar em pedalar, mas não só pedalar. Conhecer a mecânica de uma bicicleta. Uhum. E como a minha família começou a vender bicicleta na loja, vendia, mas tinha sempre algum problema, né? Uhum. E Tinha que montar. comecei a me interessar em a pessoa que tinha problema mecânico, comecei a mexer e consertar. Aí comecei a receber mais gente com problema na bike, mecânica da bike. Aí eu comecei a consertar. Imagina com 12 anos, trocar cubo de uma bicicleta. Olha. Trocar cubo é trocar todo raio. Sim. E aí, raio sabe como é que é. Sim. Você Para tem que começar a equilibrar montar, tudo pra... não é assim, né? E não Sim. tinha recurso. Mas eu cheguei a trocar cubo de bicicleta. A catraca que vinha na bicicleta era de 18 dentes. Uhum. E não tinha câmbio, não tinha nada disso. Era Era muito fixa. pesado. Aí começaram a comprar, meus tios lá, começaram a comprar catraca de 22 dentes, muito mais Fica mais leve. leve. E comecei a fazer esse tipo de mexer, né? Imagina, com 12 anos fazia É. esse serviço, né? Aí as pessoas começaram a me procurar para uma coisa ou outra e comecei a ganhar dinheiro. Só que minha família, meu avô falava, não, esse dinheiro você não vai gastar em qualquer coisa. Não vai comprar bala. É. Cofrinho. Eu gostava de doce de leite que vendiam cocadas, mas não. Eu tinha que pedir para eles o que eu queria, não com o meu dinheiro. Olha só. E eu lembro de medalhão de 400, não sei se você já ouviu falar isso. Mil Na réis? época tinha moeda de 400 centavos, 400... Mil réis. Era réis, eu acho, Era 1000 uma réis. moeda grande, né? 400, não podia gastar, tinha que guardar. Bom, com isso, duas coisas. Dinheirinho entrando e eu, a minha cabeça, mais desligando do costume, cultura japonesa para brasileiro. E o meu tio mais novo, hoje eu sei como é que é esse negócio de TDAH, Uhum. como é que chama? TDAH. Hoje é bem conhecido, né? Mas naquela época, isso é coisa recente. Eu Sim, sim. comecei isso 10 anos para cá, nem isso. Muito forte. Era, como é que chama? Não é bem vagabundo, mas não Disperso. queria a vida dele, né? Todo mundo trabalhando e ele fazendo o que ele queria. E eu com 12, 13 anos, comecei a questionar a maneira dele. E esse tipo de pessoa, ele reage. Sim. Então, cada vez que ele fazia, no meu modo de entender, a besteira dele, que ele levava a bronca do pai dele, eu tirava sarro em cima dele. Esse cara aí, né, tá. Ele ficava doido, queria me pegar. Quando eu provocava ele, eu já saía correndo porque sabia que ele ia querer me pegar. Teve um dia que ele veio para São Paulo por conta dele, foi nas lojas que comprava, porque naquela época todo o abastecimento era feito por viajantes, né, com catálogo. Mascate. É. E ele veio aqui em São Paulo nessas lojas e empurraram um monte de coisas para bicicleta para eles. Daí 2 semanas que ele voltou, ele começou a vir porção de coisas dos irmãos, né? Os outros tios questionando, mas quem é esse louco que comprou essas coisas aqui, né? E ele tentando justificar. Eu vendo. Falei, esse cara só faz besteira mesmo. Eu falei bem alto. Ele veio atrás de mim. Mais uma Eu vez. me tranquei no quarto, ele arrombou a porta, eu fugi pela janela. E teve lances dele que eu não vou nem falar porque isso não é o caso. Mas essas coisas foram fazendo com que eu não me sentisse mais bem na minha família. Uhum. E começou a surgir, assim, um estado assim, de tristeza, né? De ter que conviver com aquilo na família.
apesar que meus avós eram muito bons comigo. Aí, um dia voltei para a cidade de Pompeia. Eu voltava todo ano no finado, porque a minha mãe tinha morrido ao ter o quarto filho de hemorragia, e isso foi em 47. Ele tinha 8 anos. O que aconteceu? Eu ia todo ano visitar o túmulo da minha mãe. Meu avô me mandava. E aproveitava, passava em Pompeia, numa casa de família de brasileiros, que eram amigos meus, 2 amigos. Um vive em Miami hoje ainda, é meu amigo ainda até hoje. E comentando, indo no matinê, naquela época, domingo à tarde, tinha matinê às 2 horas. Nossa, como eu gostaria de vir morar novamente em Pompeia, né? Ué, por que não vem? Como eu vou vir morar em Pompeia novamente, eu, com 13 anos? Assistimos um filme, fomos para casa deles. Ô pai, ele tá querendo vir morar aqui com a gente não, tá querendo vir morar em Pompeia outra vez. O pai dele, então por que não vem? Mas como eu vou vir com 13 anos vir morar aqui? Não, se você quiser mesmo, você vai vir, viu? Eu não acreditei muito nisso. Tudo bem. E fui embora. 2 semanas depois, lá na loja da minha família, eu era 8 horas, eu tinha que estar no correio, abrindo a caixa de correio para pegar a correspondência. Eu encontro uma carta com meu nome. Eu nunca recebia, com 13 anos, nunca recebia carta assim. Existia outros tipos de cartas, assim, mas não assim, né? Eu abri assim, lendo a carta, resumindo: venha morar conosco que seu lugar está já pronto. Olha que legal. Só porque eu comentei. Como eu gostaria de vir morar novamente com Sim. o pai dele era técnico de rádio naquela época. Não tinha telefone, não existia nada dessas coisas. Rádio existia, mas era tudo de válvula, né? Uhum. Ele era frequentador do Lions Club. Toda a cidade interior ainda tem hoje, né? Sim. E ele, nas reuniões com o pessoal comerciante, pessoal profissional da época, comentou se haveria a possibilidade de um emprego falando de mim. Aí, ele era muito bem quisto, esse pai do meu amigo, então, mais logo encontrou. Um português que tinha um armazém muito grande na época na cidade, era o maior, mas bem grande mesmo. E falou com ele, o português falou assim: eu estou precisando de um japonês que saiba trabalhar no balcão de armazém, que fala japonês. Era comigo. Perfeito, vaga perfeita. Aí, traz ele. Então, baseado nisso... Já tinha um emprego certo para... Tá bom, tudo bem. Eu vejo na carta: venha morar com a gente que o emprego seu está arrumado. Falei, caramba, o negócio ficou sério, né? Eu falei assim por falar e agora o negócio andou. E como é que eu vou fazer? Fiquei 2 semanas pensando, e agora, como é que eu vou fazer? Aí, nessa altura, eu já estava quase com 14 anos. Eu faltava alguns meses. Eu já sabia mais ou menos o dinheiro que eu tinha na poupança. Aí, e o emprego está arrumado. Tá tudo certo. Uma coisa que... E você não queria mais ficar lá? É incrível como é que pode acontecer. Eu estava almejando uma coisa que eu nem sabia direito como é que é isso, só pensando. E começa a virar real. Tá bom, aí fiquei 2 semanas pensando: bom, eu tenho dinheiro lá, mas eu não tenho acesso. Porque era menor, né? Sim. E quem era um dos outros tios. Aí tudo bem, fui pensando. E começou a surgir a cabeça, quando começa a querer uma coisa, começa a não para 24 horas. É verdade. Não pensando só nisso, mas tá lá. Processando, vai buscando soluções. Sim. Não que eu já estivesse só pensando nisso. Não, estava levando a vida. Mas pensando também como fazer. O pensamento estava sempre ali, né? Aí aos poucos eu fui assistir. Um dia, eu não vou nem contar direito, mas eu
descobri como acessar o segredo do cofre do armazém e já sabia abrir. Lá dentro estava minha caderneta de poupança do Bradesco. Aí eu comecei a pegar as minhas roupas, escondidas da minha avó, colocando num saco e guardando. Quando eu tinha acesso e eu sabendo quanto que eu tinha na caderneta, o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu sei onde tem o dinheiro, eu sei onde tem a caderneta. Peguei a caderneta, peguei o dinheiro que tinha na caderneta e guardei. Isso no dia já de... Já no dia certo. já tinha minhas roupas já num saco de farinha. Porque naquela época não havia caixa, não havia... Malas, né? Não tinha nada. Era tudo ensacado. E isso é que me levou também a uma grande vantagem, porque eu sabia falar em japonês, sabia atender bem o freguês que vinha para comprar 1 quilo de farinha, arroz, tudo que é coisa, era tudo granel. Uhum. E é o que o português precisava de mim lá, em Pompeia. Então, eu planejei um dia, e por sorte também, na frente do armazém tinha um terreno vazio, e naquela semana tinha vindo um parque de diversão, e era um domingo à noite, alto-falante, footing. Sabe o que é footing? A galera não sabe. Eu cheguei a ver footing na roda, ali onde é o metrô hoje, era um jardim, e fazia footing lá. Homem virava para um lado, mulher virava para o outro. Ou então a mulher ficava sentada. E os homens correndo, como é que chama? Mensagem. Correio elegante. Olha só. Então, arrumei tudo. Peguei o dinheiro, a caderneta deixei no lugar do dinheiro. Você trocou, né? Isso que eu tenho, fiz um adiantamento. Porque nesse domingo à tarde não tinha ninguém no armazém. E minhas roupas já estavam separadas. E cheguei para um amigo meu, mais chegado na época, que estava sempre junto comigo. Chamava Edmur, né? Edmur, eu vou fazer o seguinte, essa noite eu vou embora. Você vai embora? Como você vai embora? Eu vou embora, eu vou fugir de casa. Ele não acreditou. Estou falando sério, mas tudo bem. Amanhã de manhã, meu avô vai me procurar na sua casa, porque a gente tem muito amigo, e eu não voltando hoje para casa, ele vai perceber e ele vai me procurar na sua casa. Aí você fala para ele que não se preocupe, porque eu fui embora, fui morar na casa do Sisquim, que ele conhece também, porque era vizinho da Pompeia, e eu vou estar lá. Então não se preocupe. Você fala isso, ele não acreditou muito assim, mas tudo bem, né? Chegou 8 horas, peguei uma charrete, que não existia táxi na época. Peguei uma charrete e fui para a estação do trem. 8h30 passava o trem que ia para passar em Pompeia para vir para São Paulo. Peguei o trem, eu não tinha 14 anos, ninguém me ensinou. Fui na estação, paguei a charrete, comprei o bilhete, peguei o trem e cheguei em Pompeia 11 horas. Pousei num hotel à noite, não fui na casa do meu para não chegar tarde lá? Era mais de 11 horas. Fui num hotel, pousei lá, ninguém me perguntou nada, com 14 anos. No dia seguinte, fui na casa do Sisquim. Primeira bronca. Escuta, de onde você veio? Essa hora. Eu vim ontem à noite, de trem, podendo... Mas você não devia fazer isso nunca, você tinha que ter vindo aqui em casa. Você vai ficar no hotel sozinho? Tá. Eles me tratavam com mais um filho. Eles tinham 2 filhos e eu era mais um que eles tinham. E no dia seguinte fui me apresentar lá no português. Lá no português. E comecei a trabalhar. E não é que gostaram, porque vinha japonês, porque a Pompeia era uma região de muito japonês, sitiante. E eles vinham no sábado fazer compras de armazém, de farinha, arroz. Não. E quem era para mim atender. E eu já tinha muita experiência lá na família, porque meu avô, depois dos 10 anos, ele me fez eu trabalhar no armazém.
trabalhar mesmo, não é ficar por acaso assim. Não, Sim. tinha que estar. Então, se alguém chegasse, eu quero 1 quilo de farinha, eu ia lá, eu tinha tanta já prática no braço, e já colocava com aquele, como é que chama? Umas canecas, né? Caneca Embutidor, feita né? com chapa de soldado com estanho, com Aham. alça, tudo. Chegar, colocar na balança, praticamente 1 quilo. Completar 50 gramas, 100 gramas. Isso dá uma agilidade, né? E comecei a atender e o português gostou muito, durante 1 mês. Bom, eu vou trabalhar aqui, tudo bem, mas quanto que vão me pagar, né? Eu não tinha ideia. Chegou no fim do mês, o português sócio de um outro, chamado tal de Homero, eu não esqueço esse nome. Vem cá, vamos falar de você agora. Tá bom, fui lá, tudo, né? Com receio. Bom, seu trabalho tá bom, nós estamos gostando, tá bom? E vamos acertar o pagamento seu, tá bom? Tá bom, e eu curioso, né? Aquela época existia 2 salários mínimos. Primeiro começou com 900 e 1.800, depois passou de 1.000, não, de 600 e 1.200, depois passou de 900 para 1.800, menor e maior. Se era de menor, seria 900. Resolveram pagar salário mínimo de maior, Olha só. 1.800. Salário mínimo de maior daquela época não é de hoje, não. Uma família, um casal com 2, 3 filhos, vivia tranquilamente. A mulher só cuidava da Da família. família, crianças na escola, que era tudo, não Era é, pago, né? mas uma vida decente, não é, em casa de 2 dormitórios, 3, né? E, e eu ganhando sozinho R$ 1.800, era muito dinheiro para mim. Então eu não sabia se ria, se pulava, não sabia o que fazer. Cheguei em casa, comentei, nossa, a pessoa ficou. E fiquei 2 anos lá. 2 anos não, menos até. Isso em 1954. E o dinheiro sempre indo pro cofrinho? Sempre. Eu pagava para a família, eu Hum. lembro até o valor, eu pagava 600, R$ 700, que era a despesa que eles tinham por minha causa. Então, assim, não sobrava muito dinheiro. Sim. Comprei bicicleta, né? Motorizada. Mas eu não. A educação que eu recebi em casa era muito rígida, de não gastar. Então, eu não tinha. Não é porque eu ganhava muito, e eu Não tinha achava, nenhum bom, luxo. agora é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu não conseguia fazer. O doce de leite você conseguia comprar, né? Não. Aí, lá em Pompeia Pouquinho, já ficou né? mais fácil e tal, né? E aprendi a trabalhar, aprendi não, comecei a trabalhar bem, porque o português lá me tratava bem. Só que tinha um detalhezinho. Tinha garotos que trabalhavam para fazer entrega em bicicleta de carga, naquela época já. E eu não precisava fazer. Eu fazia lá no armazém de casa, mas lá não, eu era balconista. E os garotos ganhavam R$ 900 e eu ganhando 1.800. Isso criava um ciúme, alguma coisa assim, mas não era o caso assim, né? Um dia, o português tinha outro armazém, tinha 2. No outro armazém tinha 2 japoneses. Ele comprou o que eu trabalhava. Não precisava mais de mim. E agora? Vou ficar sem emprego. Porque ele tinha um outro japonês para trazer. Sim. Aí falei, mas eu não vou voltar para casa. Primeira reação, para casa eu não volto. Porque não é porque não iam me aceitar nada, A independência que você já tinha. Esse é o tipo de coisa que eu tinha na cabeça, que garoto da minha idade não era assim. E eu não quero voltar de jeito nenhum para casa. Isso é uma vergonha. Tá bom. Cheguei em casa, contei. Ele a cidade já sabia, né? Aí o pai dos meninos, quando eu contei, falou assim: sério, não se preocupe, fica aqui, você não vai acontecer nada de ruim. Fica morando aqui, você não vai precisar fazer nada. E eu não fiquei sossegado. Passei semana, mas tenso, semana toda tenso mesmo. Não conseguia pensar em outra coisa. Eu não quero ir para casa.
Mas antes disso aí, deixa eu contar um detalhe que depois que eu fugi, eu passei direto. Meu avô mandou um dos tios, não este, é o outro, né? Lá na casa do Sesquim, e chegou lá, quando eu voltei para casa dele, ele tinha chegado lá e falaram assim, ó, seu tio tá aí, hein? Ixi, aí eu pensei, nossa, e agora, né? O que vai acontecer? Aí a primeira pergunta, por que você fez isso? Nossa, eu passei quase 2 anos em casa, triste, sempre choramingando, que eu não estava me sentindo bem, e eles perguntavam, por que você está chorando? Por que você está triste? Eu não falava. Não conseguia falar. Depois, quando eu saí de casa, estou morando fora, meu tio chega para mim e pergunta por que eu fiz isso. Ah, nossa, chorei. Imagina. Chorei pra caramba. E não era de chorar, não. Apesar de Sim. criança, eu nunca fui de chorar, não. Chorei bastante. Só de velho, hein? É? Só mais velho você começou a chorar, né? Aquele dia eu chorei bastante. Por que eu fiz isso? Para mim estava na cara, né? Tinha um tio meu que me azucrinava o tempo todo. Então, me recuperei e tal, e meu tio ouviu, eu falei para ele falou, né? Faz o seguinte, vai lá em casa, volta em casa, só para você conversar com o avô, né? Conversa com ele. Se você quiser ficar de volta, volta. Se não, você continua aqui. Aí eu peguei, daí esperei uma semana, fim de semana, fui lá, voltei, a cidade toda sabia, era pequena, uma cidade de 5.000 pessoas, e era armazém no centro, então muita gente sabia que eu tinha fugido, quando me viram voltando, voltou, né? Voltou, não conseguiu, né? Calma aí. Isso é uma visita, né? Só um minuto. Pode deixar. Aí cheguei em casa, conversei com meu avô, né? Ele entendeu e falou assim, bom, tudo bem, então já que você está querendo fazer sua vida assim, fique à vontade. E fiquei à tarde, peguei o trem novamente e fui embora. Então, fiquei bem com a família e fiquei bem com outra família. E ficou bem com você mesmo, né? Principalmente, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, eu fiquei desempregado. O meu segundo pai, o pai do menino, já novamente na reunião do Lion Club, que estava esse português, estavam outros industriais, ele chegou numa quinta-feira, ou sexta, sei lá, e falou, olha, segunda-feira você vai lá na indústria Jaca, seu emprego está lá. Nossa. E aí você começou o lance de trabalhar com torno, aí foi fazer o Sesc, não é isso? Eu não precisei de fazer nada, porque pela forma como as coisas eram, como é que chama? Arrumadas? Então era só chegar no dia seguinte. Primeira coisa, o encarregado da indústria gato hoje, naquela época era a indústria de 30 a 40 pessoas, funcionários. Hoje é 2.500 por aí. Olha só. Daí em Pompeia mesmo. É um colosso para uma cidade de 20.000 habitantes, a indústria Era gigante. ele exporta para o mundo todo, né? E chamado Nishimura, o dono. Aí me apresentei, o encarregado, eu falei com ele, tá bom, então vamos começar. Você está vendo aquela vassoura lá? Estou. Então, primeira coisa, você quando entrar aqui, você varre toda a fábrica, depois, terminado varrer, aí você começa a ver quem está precisando de ajudante para você começar a ajudar. Trabalhei acho que 6 meses, não, 3 meses. Já acharam um substituto para varrer, não era mais eu. Que bom. E já comecei a ajudar. Mas como eu tinha, não sei porque eu sempre, não sei se eu herdei do meu avô, porque ele era industrial muito grande, mas muito grande mesmo, não é? Então, esse é um outro parte que eu vou até contar, mas tudo que era feito lá, para mim, era uma curiosidade, né? Então, um estava soldando, o outro estava furando, ferrando.
eu não tinha contato com a indústria. Eu comecei lá. Comecei a ficar muito curioso para tudo. Depois de 6 meses, eu já comecei a fazer trabalho, não ser ajudante. Porque sempre que havia uma oportunidade, sem ninguém falar, eu ia lá e fazia aquilo que o outro estava fazendo. E tem encarregado de estar me vendo, assim, né? Então, Sim. não demorou muito para que eles me procurassem a dar trabalho para mim já, não de ajudante, mas... E comecei a experiência, quando a gente gosta, a cabeça sempre está trabalhando. Sim. E puseram num trabalho de montagem de uma caixa de engrenagem de uma pulverizadora, que era o carro-chefe na época, de carregar, de puxar a alavanca, empurrar a alavanca, mas o ventilador sempre virando num sentido só. Você consegue imaginar? Não. Mecanicamente, eu consigo. Eu consigo. Porque era importante. Porque com outra mão, ele estava com o pulverizador pulverizando café. E com outra mão... Não, e ele tem que ter uma caixa por isso, né? Puxa, toca para um lado e empurra, toca para o mesmo lado. Então ele tem uma... Certo? Era uma caixa sem fim, com catraca dentro, de maneira que quando um estava virando, o outro estava catracando. Mas o sem fim do centro, onde tinha o ventilador, era sempre num sentido só. Sei. Né? E... Então, essas coisas eu comecei a me chamar muita atenção. Aí já tinha experiência da bicicleta, já não, né? Já tinha visão. Então já me arrumaram um trabalho como trabalho mesmo que os outros faziam. Sim, é um serviço Mas, já. voltando um pouco atrás sobre o salário, quando chegou no fim do mês também, naquela época era tudo assim, né? Chegou no fim do mês, o encarregado, vem cá, vamos falar de salário. Tá bom. Eu, curioso, até tenso, né? Sim. Quanto você ganhava no português lá? Eu ganhava 1.800 salário mínimo. Então tá bom, é isso que vamos te pagar. Eu não tinha ainda, eu era ajudante ainda, não era. Ainda estava com a vassoura na mão, né? Olha só. Mas que tinha respaldo do pai dos meus amigos, que era muito respeitado na cidade, porque todo mundo gostava dele e o que ele pedia acontecia. Então, isso trazia problema para outros lá dentro que ganhavam menos, que não tinha. Então, eu não podia ficar falando. Ninguém sabia, eu não comentava isso com ninguém. Mas era dinheiro bastante, bicho. Num determinado tempo, depois de um ano trabalhando, mais ou menos, vieram um monte de garotos, porque eles me davam trabalho para montar essas coisas mais em máquinas, frisadora, furadeira não tanto, né? Mas retífica, essa máquina, torno, então menos ainda. Eles não me deixavam mexer, mexavam em montagens, tudo. Aí veio um dia, meia dúzia de garotos, da minha idade, e começa lá, tudo lá dentro, mexendo em máquina, furadeira. Eu chamei o meu chefe, escuta, vocês não me deixam mexer em máquina, e como é que esses garotos mexem? Não, é que eles são do Senai, são alunos do Senai. Opa! O que é Senai? Uma escola de mecânica. Escola de mecânica? Desculpa, nessa época você fazia escola, não? Esse é um outro assunto. Bom, só fala sim ou não. Não. Tá. Quando chegaram de garotos, mas Senai, o que é isso? É uma escola de mecânica. Mas tem escola de... Para mim, escola era só escola como é que é? Tradicional, né? Sim. Escola de mecânica, Senai, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Onde que é isso? Lá em Marília. E como é que se vai? Como é que se entra lá, né? Você vai lá, vê quando é que é a matrícula, você se inscreve, faz o teste, se for aprovado, você começa a estudar lá. E quando é que é isso? Tem em julho e tem em dezembro. Tá bom. Aquilo entrou. Chegou, na época, pedi licença num dia de trabalho, fui em Marília, que é 30 quilômetros com pé. Fui no Senai, onde era indicado a vir lá. Quando eu vi a escola, eu fiquei abismado. Bonita a escola, eu nunca tinha visto uma escola de mecânica assim. Porque ainda existe Existe muito, são maravilhosas mesmo, né?
Eu passei outro dia lá no Roberto Simons, lá no Brás, lá tem a principal, né? Uhum. Eu vi a janela que era igual ainda daquela época, eu fiquei olhando assim e falei, nossa. Eu fiquei. Aí entrei, falei com o secretário da escola, me falou como que seria a prova de, Seleção. de teste lá, né? E fui lá no dia do teste, fiz o teste, fui para morar em Marília. A escola pagava, como é que chama? Bolsa? Uma Bolsa. Que dava para me pagar, eu não precisava pagar pensão. A escola tinha 3 ou 4 casos assim de família que aceitava estudantes de Senai, que era interesse deles também, né? Então, a escola me indicou uma família lá, fui morar lá, comecei a estudar. Mas eu já tinha dinheiro para sustento, mesmo que eu não pagasse, eu tinha dinheiro para viver mais 2 anos sozinho, sem trabalhar. Aí, ainda mais agora pagando pensão para mim, eu não tinha despesa nenhuma. Sim. Então, era só para pensão, mas eu não tinha outro gasto, eu vivia na escola. Sim. E era bolsista, então todo dia eu tinha que ficar até 10 horas da noite lá. E estudei meio ano lá. Cada meio ano eu tinha que fazer estágio. Com meio ano de escola, não achava oficina nenhuma para fazer estágio, porque naquela época, oficina mecânica assim, não aceitava, não gostava do aluno do Senai. Porque os alunos do Senai, eles falaram para mim, né? Depois fiquei sabendo. Eles não sabem quase nada e vêm falando que já sabem fazer tudo. Então, para nós não é vantagem ter aluno do Senai. Isso eu fiquei sabendo ainda estudando no Senai. Ah, tá bom, essas coisas foram entrando. Chegou 6 meses, eu não queria voltar para famílias, nem para onde eu morava, nem para. Cheguei para o diretor, professor Tolentino, uma pessoa super legal. Nossa, é uma pessoa excepcional. Falei para ele, expliquei, e ele me deixou continuar mais um semestre sem ter que fazer estágio. Por quê? Porque no primeiro semestre eu já tinha feito algum trabalho para assinar a escola, fora da hora de aula, coisa assim que tinha que fazer, que a escola fazia mostras para outras escolas que estavam sendo abertas, né? E eu me deixavam trabalhar. E falando, então tá bom. Continuei, fiz um ano seguido, coisa que os outros ninguém podia fazer. Uhum. Abriram uma exceção para mim. Depois de um ano, eu já sabia fazer muita coisa. Sim. E tinha uma oficina que todo mundo achava que era bom trabalhar lá. Só que o dono não aceitava ninguém no Senai. Cheguei, terminou a aula hoje, um ano. No dia seguinte, eu estava nessa oficina. Sem falar nada. Você tem emprego para mim? Tem um turno aí que tá vago aí. Tá bom. Faz um teste. Que teste que eles me deram? Pegaram um tubo de água, cana d'água, de 3/4, e pediram para eu fazer rosca na ponta com torno. O meu instrutor do Senai, ele era muito amigo meu. E essas pegadas ele me passava para mim. Então, eu já tinha experimentado fazer no torno da escola. E o professor, estou olhando e falei, tá certo, é assim mesmo. Caiu isso de prova no emprego. Imagina só, eu pensei que ia dar, sei lá, não tinha ideia do que eles iam me dar. Mas te deram uma coisa difícil para fazer, não foi uma coisa desafiadora, né? Não sei como, né? Aí, tá bom, pode continuar, tá aprovado. Olha só. É incrível, mas coisa que acontece que até hoje eu falo que é sorte, mas as pessoas não aceitam que é sorte, tá bom, tá bom. A gente costuma dizer que sorte é oportunidade mais capacidade, né? Todos os alunos do Senai poderiam ter ido lá bater na porta do cara, mas quais que teriam a capacidade de ficar lá, de fazer um bom trabalho? Não, então... E quantos chegariam lá falando assim, eu sou aluno do Senai, eu quero fazer... Tchau. Exato. Já tinha malandragem, já tinha sabedoria de falar o que podia e o que não podia, né? É um teste simples, né? Não é um teste complicado, nada, mas é um negócio pequeno. Ele já tinha tubo de água lá. Falei, olha, pega aquilo lá, prende e faz a rosca na ponta.
Ah, nossa, é comigo mesmo. Maravilha. Trabalhei nessa oficina mecânica, a família chamava Stuane, tinha o dono e os filhos, todos eles bem profissionais na área de mecânica de tratores, né? E mecânica geral. E eu aprendi muita coisa lá. Essa família me adotou, né? Gostar. Mais uma que Mais te adotou. uma, terceiro pai. E já era da família, porque onde os filhos iam, me chamavam e a gente estava junto também, né? Muito Além de bom. trabalhar junto lá. Então, me dei muito bem e me realizei, aprendi muita coisa e num determinado momento veio um prefeito lá de Dracena com um pistão de um motor de gerador que tinha quebrado e falando com o patrão, e eu estou vendo eles lá, né? Concordando com o que o prefeito estava falando. Falei, nossa, mas fazer um pistão daquele tamanho, desse tamanho assim, era um gerador grande, né? Falei, nossa, e isso vai cair em mim, aqui, né? Porque era o torneiro, era o único torneiro que tinha lá, era sozinho. Mas, enfim, acabei participando desse trabalho, consegui, com a orientação dele, lógico, mas eu fiz esse pistão e fui encarregado de, junto com os mecânicos, levar de avião, que eu nunca tinha andado, voado, até Dracena. E depois de 2 dias, o gerador estava funcionando e a cidade que tinha ficado, acho que 2 semanas escura totalmente, Imagina. quando de repente viu a cidade iluminada. E a gente, O coach deu a luz da cidade. e a gente Ou andando na devolveu. cidade à noite, todo mundo, né, batendo palmo pra gente. Olha que Ó, legal. eles é que deram a luz aqui e tal, né? Porque não era fácil encontrar o pistão. Quem fizesse, ou nem feito, não existia, só se importasse, né? Bom, enfim, foi o auge de um trabalho de um torneiro mecânico de 16, 17 anos, fazer uma coisa assim, de tanto gostar de mecânico, né? Um dia, o professor do Senai, que eu tinha amizade, que já não tinha mais contato com o Senai, não estava estudando, chegou para mim e falou assim, ó, eu vou para São Paulo e você não queria ir comigo? Eu vou ficar uma semana lá, vamos junto? E eu já tinha vindo para São Paulo, mas não assim, né? Então, falei, nossa, mas que legal, né? Eu quero. E peguei, aceitei, marcamos e viemos para São Paulo. Mas antes disso, um amigo meu, outro que tinha estudado comigo no Senai, trabalhava na Willis, Overland, no Brasil. E ele, quando ele foi antes, ele falou assim, quando vocês forem para São Paulo, me procura que a gente... eu vou mostrar para você onde eu trabalho. Eu não fazia ideia. Não sabia nem que era Willis, nada. Juntei as duas coisas. O convite desse instrutor do Senai que me convidou para ir para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu procurei esse outro amigo que tinha me convidado para ir conhecer onde ele trabalhava. Tá, então eu fui e procurei esse amigo meu e fomos lá na João Mendes, veio um ônibus, Willis Overland do Brasil, coisa que para mim é um caipira lá do interior, eu não fazia ideia. Pegamos o ônibus, fomos lá em São Bernardo, né, Ruth Ramos, e o ônibus entrando com a gente tudo lá dentro. Eu vi um negócio enorme. Nunca tinha visto uma indústria daquele tamanho. Se fosse o caso, devia ser maior do que Parapuã ou qualquer coisa assim, né? Mas Só a era fábrica. grande. Mas ainda não fabricava nada, só estava importando peças dos Estados Unidos, montando Jeep Willis. As paredes de fábrica estavam sendo montadas ainda. E conhecendo lá dentro, já as máquinas sendo desmontadas que estava chegando, e andando lá dentro da fábrica, onde já tinha adiantado. E num determinado setor, eu parei numa ferramentaria. E lá o encarregado era um filho de um alemão. E conversa vai, conversa vem. O que você faz? Eu trabalho em mecânica. Mecânica? Assim. Então, o que é aquela máquina lá? Aquilo é uma fresadora, né? Tá bom. E a outra? É um torno. Então você conhece mecânica, máquina?
Ah, conheço, eu trabalho, eu sou torneiro. Ah, você é torneiro? Vem cá. Me pegou pelo braço, Vamos fazer um arroz com a couve. me levou lá para o departamento pessoal, chamou um tal de Luiz, um japonês, lá no departamento pessoal. Olha, Luiz, eu quero ele semana que vem lá no meu setor trabalhando. Olha só. Eu não vim para procurar emprego, eu vim Conhecer, passear, né? conhecer. E já foi dando listinha para foto 3x4, não sei o quê, carteira de trabalho. E tá aqui, ó. Eu E já fui fizeram, assim. já ofereceram um salário. Não falou de salário, nada. Tá. Ah, não, alguém, quando que falou mesmo? Hoje ele descobre os salários depois que ele já tá trabalhando, né? Alguém falou para mim já antes, mas era em horas, por horas. E eu não conhecia salário por hora. Lá no Sim. interior era por mês. Como é que é esse negócio? Ah, você trabalha 240, leva em conta, naquela época, não sei se ainda é Acho que é hoje, 240, né? 240 horas, e o valor é tanto por hora aqui. E eu ainda não entendi, não pensei. Eu Não estou caiu a pensando no ficha. mês, né? Aí falou, você multiplica 240 por número, valor da hora e tal, e é o que você vai ganhar. Nossa, mas é dobro do que eu ganhava lá em Marília. Muito dinheiro. E eu tinha ouvido falar que o custo de vida também em São Paulo era bem mais do que em Marília. Mas se você trabalhar 4 sábados por mês, vai para tanto. Pô, mais ainda. Já tava achando muito, né? Bom, essas coisas foram acontecendo e eu, naquela época, um tia morava aqui perto de Jabaquara. Voltei naquele dia e eu falei, eu estou indo embora para Marília. Mas você veio ficar uma semana, você vai embora hoje por quê? Me deram um emprego aqui, vou vir para cá. Ah, não vem não, porque aqui é perigoso para criança, não é legal, é melhor você ficar lá. Falei, não, eu venho. Eu não dei ouvido, vim, comecei a trabalhar lá. E, olha, foi uma fase, eu não sei nem dizer como é que foi. Aquilo para mim era uma brincadeira, uma coisa assim tão comum, tão atrativo. Prazerosa. Não era trabalho aquilo lá. E ainda ganhava, né? E bem. E bem, é. E comecei a trabalhar nas máquinas, em geral, e quando gosta, realmente a gente vai desenvolvendo, vai. E de repente eu já estava com um ferramenteiro. Na época, o salário de ferramenteiro era maior do que muitos salários de outras profissões. Era muito procurado e não era fácil, não encontrava. Tinha muito espanhol, italiano, trabalhando lá, gregos, né? Que já trouxeram a experiência deles de lá. Aqui não tinha. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a aprender muita coisa, mas foi rápido. Não demorou muito, eu já saí de operador de máquina, fui para a ferramentaria, da ferramentaria já fui para encarregado. E chegou um dia, eu já estava num projeto do Aero Willis. Nossa, que sensacional, né? Primeiro Aero Willis. Sim. E ninguém tinha experiência, né? Todo mundo apanhando. Mas eu estava no meio, né? E era uma fase muito, muito interessante, né? Então, comecei a desenvolver muito rápido. Isso com que idade, Goit? Hã? Com que idade, mais ou menos? 19 anos. Eu 19 fui anos. trabalhar lá com 19 anos. Essa fase do início do Aero Willis, eu já estava com 22, 23 anos. Ah, já era. Ah, já era velho. E o que aconteceu? A Willis, não só a Willis, mas precisava de técnico. Existia um alemão na gerência que ele não cuidava diretamente de assunto rotineiro. Ele via as coisas mais geral. Ele foi em São Carlos e trouxe 12 engenheiros recém-formados para Só auxiliar o pessoal. para desenvolver, mas cru, né? Não tinha experiência Só tinha nenhuma. Você formação. deve ter uma ideia do É, que é, né? opa. A gente sabe como é que é. Só Recém-formado. E colocar no meio das máquinas que vieram dos Estados Unidos para fazer pinhão, rosca de coroa. Exigia muito conhecimento matemático, inclusive. Sim, Né? sim.
porque é tudo envolvente, não era uma coisa assim, uma engrenagem com dente reto, que era só serrar, não. Era Claro. máquinas que trabalhavam em vários, como que fala? A geometria, os ângulos, né? São bem difíceis. Muito Né? complicado. Uhum. E tinha um espanhol que tinha sido piloto de aviação de guerra na Europa, que era só ele que entendia dessas máquinas aí. Ele começou a treinar os engenheiros que foram colocados na fábrica para adquirir conhecimento prático. E eu já estava como ferramenteiro, já tinha experiência, já pegaram um engenheiro, um japonês chamado Oda, para eu trabalhar com ele para desenvolver o trabalho para a Aeroilhas que estava sendo desenvolvido. Então, eu comecei a trabalhar praticamente direto com ele. E isso porque eu já encurtei bastante, porque Fica tranquilo. tem uma fase muito longa, né? Mas Sim. depois de já o Aeroilhas já estava começando a sair da linha de produção, a parte mecânica já estava praticamente desenvolvida, já estava Andando. apesar de muitas loucuras, né? Imagina uma caixa de câmbio do Aeroilhas, que normalmente fica um tamanho assim. Uhum. Ela foi desenvolvida pelo pessoal da engenharia de desenho, né? Saiu depois que fizeram essa caixa de câmbio, o primeiro protótipo desse tamanho. Ficou muito maior. Um senhor italiano chamado Mario Veleni, muito esperto, trouxe uma caixa de câmbio do Mercedes-Benz de 4 marchas e abriu tudo, mandou o projetista desenhar peça por peça, desenhou, adaptou para o Aeroilhas e trabalhamos em cima disso aí, uma loucura, dia e noite. Cheguei a trabalhar das 7 às 7 da manhã, junto com esse engenheiro aí. Depois de já a coisa andando, esse engenheiro, que se tornou muito amigo meu, falou, se você, um dia eu vou te levar lá na engenharia. Aquilo ficou, né? Um dia, não demorou muito tempo, meu chefe do chefe, que era o encarregado geral, me chamou, falei, tá, vem cá, vamos conversar. Você agora vai ser promovido a chefe de ferramentaria. Legal, né? Tinha bom privilégio, usava capa branca, almoço já, refeitório já de nível fora da peãozada e tal. Tudo bem? Não. Ele falou, como não? Você está brincando? Eu falei, não, eu não quero. Como não quer? Não quero, eu não podia falar. Olha, você está rejeitando uma coisa que tem muita gente querendo e você está falando não. Não tem outra oportunidade não. Se você deixar de aceitar, eu vou ter que chamar outro e você fica fora. Tudo bem. Ele ficou injuriado, não conseguia entender. Sim, porque rejeitou, né? Um italiano, um senhor, né? Porque o meu amigo lá, o Oda, engenheiro, já tinha falado, olha, não vai demorar muito para te chamar, viu? Então eu liguei uma coisa com outra, eu neguei e fiquei esperando. Não demorou 3 meses. Vão lá trabalhar comigo na engenharia. Aí foi para Aí o italiano entendeu. Hã? Aí o italiano entendeu. Aí entendeu, né? Todo mundo entendeu. Mas interessante é que é um detalhe só. Claro. Eu tinha estudado só 4 anos de primário. Eu não tinha outro estudo. Olha só. Porque nessa de meu avô mandar estudar em os cursos que eu falei, Sim. eu ia, mas matava todas as aulas. Eu não queria estudar, não gostava, não queria estudar. Eu gostava de trabalhar em mecânica, mas estudar não. Mas, para mim e para esse amigo meu chamar para trabalhar em engenharia, um outro amigo meu, um baixinho engenheiro chamado Yoshio, que tinha vindo do grupo, eu já tinha tido aula com ele quase 2 anos, todo dia. Todo dia não, quase, semana toda. 5 horas, terminar o expediente. Ele vinha lá no meu setor, aula, álgebra, matemática, trigonometria. Olha que legal. Legal. Direto. Dando em cima de mim.
como era associada junto a uma coisa que eu gostava de mecânica, Aí a paixão Aí- entusiasmava. aí ao ponto de, pelo menos, trigonometria saber, né? A álgebra, apesar de que a álgebra para mim era uma coisa de louco, mas eu fui aprender. Mas ainda eu só tinha primário. Mas deu para mim, apesar da precariedade de conhecimento geral, de língua portuguesa, né? Não falar corretamente, errar, né? Coisa que traduzida. Mas me aceitaram porque naquela época não é que nem hoje, né? Totalmente diferente. Me aceitaram, me colocaram. Notório saber, né? Notório saber. E comecei a trabalhar. Aí já não era mais para esse amigo meu, como já tinha outro chefe, que era um outro amigo meu italiano, e comecei a trabalhar e fui bem. Até que, aos poucos, no começo foi difícil, apanhei pra caramba. Mas eu comecei a fazer ponte entre engenharia e ferramentaria. Coisas que o engenheiro formado em engenharia só, nunca tinha Não tem trabalhado visão, lá, né? tinha dificuldade de se entender lá. E eu estava no meio lá para fazer intercâmbio, né? Então, estava sempre ou na ferramentaria ou na engenharia, eu conheci amigos meus. E até que, para aquilo que a Willis precisava, apesar da precariedade da minha formação de estudo, eu conseguia dar conta do recado. E até que fui bem. Cheguei a uma hora que me promoveram para chefe de engenharia. Caramba! Ainda só com primário. Olha só. Só que eu sentindo uma necessidade, eu mesmo pessoalmente, ninguém falando, eu comecei a ter um pouco de vergonha, né? De não saber nem falar corretamente. E precisava de inglês? Hã? Precisava de inglês? Precisava, mas não fluência em falar, porque tinha muitas coisas que vinham em inglês, manual. Então eu tinha essa precariedade e eu comecei a estudar. Naquela época tinha o QIAS, tinha essas escolas, mas era muito precário, né? Uhum. Mas dava para quebrar o galho, porque o meu conhecimento prático Era conseguia muito... cobrir essa precariedade, né? Uhum. Mas até que chegou uma época que começaram a falar de me mandarem para os Estados Unidos para ir lá no Michigan, que já nessa altura era Ford, não era Willis mais. Uhum. Mandar lá. Falei, peraí, aí eu preciso fazer alguma coisa, não posso chegar lá, como é que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a estudar mais, mas não tanto a fluência, mas a interpretação. Mas fui indo. Dessa função de engenharia, chefe de engenharia, já a Ford me dava bastante, como chama? Privilégios. Privilégio. Eu já tinha carro da empresa, eu não precisava ter meu carro, tudo, eles me trocavam, né? Tinha restaurante de gerente, uma série de privilégios. Uhum. E era muito bom. Enquanto isso, como é que estava a vida pessoal? Você já tinha conhecido a Ida? Como é que... A Ida, por uma coincidência, eu conheci a Ida na época da minha promoção para engenharia. Isso foi em 1964. O ano que eu nasci. Olha isso. Então, eu conheci a Ida por acaso, numa viagem que o grupo que eu pertencia, de amigos, e fazendo intercâmbio de vários assuntos esportivos lá em Bauru. E fretaram o ônibus e todo mundo ocupou seu lugar no ônibus, a gente ia viajar à noite e o pessoal, os amigos meus, ocuparam todo o lugar, deixaram um lugar... Já armaram tudo, hein? Mas eu não tinha não tinha percebido. Quando eu cheguei para sentar, estava ela lá, mas eu nunca tinha visto, não conhecia. Tá tudo bem, eu não desconfiei de nada. Aí viajamos, fizemos tudo, passamos 2 dias lá em Bauru, 2, 3 dias na época de junina, né? Uhum. E voltamos já amigos, né? Fizeram baile, despedida lá, então chegamos em casa, voltamos, cada um foi para o seu lado, eu por mim não ia encontrar mais com ela. Né?
Ela veio, foi, voltou. Aí, depois de 2 semanas, 3 semanas, a gente ia toda semana, no fim de semana, a gente se encontrava com grupos lá no Faculdade de Direito, lá no São Francisco, Salvador, né? Uhum. E a gente se reunia, jogava ping-pong, né? Várias diversões. E um amigo meu que levou o povo trouxe ela outra vez lá. Bom, trouxe para mim, eu não tinha nem pensado nada. Ela começou a vir mais com frequência e começamos a ser amigos. Naquela época, Banco América do Sul, que era mais da colônia, você conheceu? Sim, lá em Bastos. Então. E fazia todo ano, no mês de setembro, um baile eu não lembro o nome do baile, primavera, alguma coisa assim. E levou ela. Mas a gente já tinha amizade. Isso lá no não sei o que, português lá, né? Na Casa de Portugal, lá na Liberdade. E todo mundo foi. E naquele baile a gente começou a dançar e eu praticamente sequei ela pra mim, né? E saímos namorando de lá. A família dela, que eu conheci depois, é uma família bem diferente da minha. Muito mais liberal. Nome português, né? Não tinha nome japonês. O pai trabalhava no Banco América do Sul. Muito dado, muito conversador, né? E 9 irmãos. Ela era a mais velha. Na época que eu conheci, ela tinha 22 anos. Né? Então, começamos a namorar e eu conheci a família. Começaram a me receber muito bem, né? Dado muito diferente do que, eventualmente, se fosse minha família que estivesse me recebendo, nem sei como é que seria. Mas era uma outra. Então, aquilo me deixou me sentindo muito bem, né? Muita vontade. E começamos a namorar, gostamos, e demorou 3 anos. Com 2 anos a gente noivou, com 3 anos, em 67, casamos. E começamos uma vida nova. Eu vivia sozinho. Praticamente a família me adotou lá, né? Sim. Me adotou bem, com uma recepção tão boa. E ela é muito dada à família, porque a conversa, assim, né? Família então, acolhedora. Você conhece dela, né? Sim. Então, isso me ajudou muito daquilo que eu era, que eu trazia da família minha, né? Então, aquilo me ajudou muito, aproveitamos bastante a vida, e ainda hoje, depois de quase 60 anos, né? Ela continua, a gente continua junto. Isso me ajudou muito, as filhas também estão sempre junto com a gente. Agora vieram os netos, 6 netos, né? Uhum. Todos sempre em casa, sempre unidos. Para Então, quem praticamente foi criado sozinho, você conseguiu ter um ambiente familiar de acolhimento muito importante. Foi um, sei lá, não sei se é prêmio, sei lá o que é, mas é uma coisa... É uma bênção, né? Na verdade, assim, o que a gente vê ouvindo tua história é que você correu atrás de conquistar coisas, né? E parece que a família também foi uma conquista, não é isso? Sim, nossa, muito bom. Tanto é que antes de conhecer ela, fim de ano era uma tristeza para mim, porque eu morava apesar de eu não ser estudante de nada, eu morava junto como é que chama a casa de estudante? É uma pensão. Isso, República. República. Lá na rua Tabatinguera, lá embaixo, num prédio lá em cima, e quando eu chegava na época de fim de ano, de férias, todo mundo indo para suas sozinho. Era uma tristeza, porque eu saía para a rua, onde eu costumava almoçar, tudo, não tinha ninguém, só eu, Depois que eu conheci a Ida, acabou, resolveu tudo. Que bom, maravilha. Era legal, bem... legal. Muito bom. E ela tem uma história muito legal também, né? Quer dizer, além de ter criado as crianças, as suas filhas, ela tem um trabalho voluntário muito importante, não é isso? Voluntariado? É. Sim, ela é muito dada, gosta muito de conversar, às vezes até me irrita, porque ela corta a conversa. Eu começo a falar uma coisa, ela já pensa que sabe, já vai me cortando. Falei, escuta, você sabe o que eu ia falar? Aí ela para, né? Ansiosa. Mas
as outras pessoas não vai fazer isso. Sim. Então eu vejo assim um choque de conversa, assim, que a outra começa a falar e ela já quer cortar para falar o que ela acha que sabe que a outra ia falar. Eu dou um cutuco. E a vida, essas coisas, ao invés de criar alguma animosidade e tal, ela me entende, eu me entendo, então Perfeito. não chega a ser nenhum. Teve uma época, no começo, apesar dessa facilidade, aquela outra parte que eu estava trazendo da minha infância, ela aparecia. Ah, sim. Teve momentos que eu, sem razão nenhuma, eu muitas vezes fiquei muito irritado, porque ela, do jeito que ela é, muitas vezes ela repete o que já tinha me dado, o mesmo assunto ela repete. É normal, ela gosta de falar e repete. Isso me irritava muito. E eu já respondia de uma malcriadez muito forte. Você já me falou isso não sei quantas vezes, você me enche, sabe? Para de falar assim. Mas não era assim, falando sério mesmo, para machucar mesmo. Aí ela recuava, aceitava, não é que aceitava, ela deixava por isso mesmo. Isso acontecia bastante. É o lado que apareceu muito. E para as pessoas de fora, eu era covarde. Tem essa questão. Para a pessoa que você tem domínio, esse tipo de herança de educação, mentalidade, né? A gente é covarde. A gente, quando você vê que a pessoa, você pode pisar, você pisa. Agora, quando vê que a pessoa é estranho, que você não sabe como é que vai vir, você recua. Você não... Então, é um lado muito negativo que a Janete... Perfeitamente. E aí chegamos no ponto de virada, então. Exatamente. Então, o dia que, apesar de que eu fui conhecer esse autoconhecimento, do jeito que eu era, para esse amigo meu levar para conhecer o grupo, foi mais ou menos 6 vezes. Ele, não sei por quê, ele bateu em cima de mim todo o tempo. Eu tinha contato com ele bastante, porque ele tinha firma de pintura eletrostática, e eu tinha uma firma, já estava fora da Willis, da Ford, e ele um dia me convidou para ir conhecer um soldo de tinta que tinha lá em São Carlos, São Carlos, no Rio Claro, e fazer companhia. Eu fui fazer companhia para ele, e ele me convenceu a conhecer esse grupo de ACL, Autoconhecimento e Liderança. Eu não sei se eu cortei. Não, tá certinho. Tá. O que eu acho legal da gente colocar aqui, né, a gente tem toda a tua história de vida, né, que saiu cedo de casa, né, criado pelos avós, batalhou muito, imagina viajando com, né, já trabalhando saindo de casa com 11, 12 anos, né, e vindo de uma cultura mais reservada, construindo o seu próprio caminho, até chegar e viver todas essas experiências de conquista que tu traz para nós são muito difíceis, né, ir para mecânica, depois vai para o Senai, vai crescendo, até que chega num momento que tu entende que existem outras skills aí, outras habilidades que tu gostaria de colocar. E eu acho que é esse o desfecho de tudo que a gente gostaria de trazer numa sequência. Perfeito, Henrique? Sim, faz sentido. A gente já tem um panorama de uma história de vida muito sofrida, mas muito, assim, com muita presença, né? Não teve omissão, né? Essa vida toda você foi buscando coisas, né? É aquela coisa da intencionalidade, né? Sim. Tipo, tudo que aconteceu, o senhor fala assim, mas eu tive muita sorte, mas teve muita intenção, né? Energia, intenção, vontade. Eu achei bem interessante o momento que tu coloca assim, para mim aquilo não era um trabalho. E às vezes os jovens procuram trabalhos que eles fazem assim, eu queria trabalhar, sei lá, experimentando cerveja, né? Mas isso aí é um ócio remunerado. Mas quando a gente ama o que a gente faz, o tempo, né? A gente quer trabalhar todo o tempo, tu quer respirar aquilo ali e tu cresce naquilo ali. E eu acho que isso tem uma semelhança com os nossos colegas e com a nossa vida, né? São profissionais que são técnicos, muitas vezes investem muito
nas carreiras, viajam por todo lugar, estudam muitas coisas e têm essa personalidade mais pontual, mais fechada. E às vezes as outras portas da vida precisam de habilidades humanas e não só técnicas. E aí eu acho que entra toda uma transformação, né? Sim. Que a gente vai abordar no próximo episódio, é isso? Exatamente. Então, Só um pequeno detalhe. Claro. vai lá. Voltando atrás lá na Ford, eu era chefe de engenharia, Aham. envolvido com projetos, fazendo contato com a engenharia e a fermentaria que eu conhecia bem. Sim. E o meu chefe do chefe era um italiano chamado Mario Geleni. E numa reunião que eu tinha, nós estávamos em 11, 12 pessoas, tudo técnico, Uhum. envolvido nos projetos. E esse Mário, meu chefe, queria que um determinado projeto tivesse andamento de uma forma que eu discordava, porque ele era muito político dentro do nível de engenharia, dos encarregados, da gerente. Aham. E quando eu vi que aquilo que ele estava querendo não ia dar certo, pelo meu conhecimento na ferramentaria, não na engenharia, eu discordei. Ele não gostou. Ele queria saber, mas isso não vai dar certo por isso, no meu entender. Não é assim, não, você está enganado. E forçou o andamento do projeto. Falei, não vai dar certo. E cada um tinha como é que chama? O roteiro da reunião, né? E eu, ainda naquele estado mental bem, vamos dizer, bem burro, né? Certo? E eu peguei e falei, então você resolve, eu não quero envolver com esse projeto. Eu nunca devia ter feito isso, eu não faria isso nunca depois. Porque tinha várias formas de sair bem, né? Tá, tudo bem, mas vamos conversar e levar. Uhum. Não. Ainda naquele estado meu mental, sei lá, do século passado, eu peguei a agenda Tá ali. e peguei, olhei, fiz assim, ó, na reunião, dessa mesa, assim, maior que isso aqui. Ele estava na cabeceira e eu estava aqui, peguei. Pro chefe do chefe. Meu chefe, que estava ao meu lado, pegou o braço e segurou, né? Mas já tinha ido. Aí, selei a minha saída da Ford. Olha aí, né? Você vê como vem as partes comportamentais agora na vida, Eu trazendo nunca muitas faria coisas. isso hoje, né? Perfeito. Então, eu vim entender isso com a Janete. Agora, e quantos colegas nossos são muito técnicos, às vezes tem uma resposta dessas em reunião ou em conjunto, estragam suas carreiras, ou mudam suas carreiras, ou deixam de contribuir com o seu conhecimento por postura, né? Por outro olhar. Então a gente vai abordar isso, acho que vai ser uma construção muito legal, e aí, já, galera, num episódio sequente, a gente já vai abordar toda essa transformação, que vai ser muito válida para todos nós, e eu acho que é o grande conhecimento que a gente vai dividir aqui com todos. Tá bom? Legal. Então, Obrigado, coach, por mais um episódio. e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Nada, muito bom estar com vocês aqui O hoje. prazer é nosso. Valeu.